Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João Augusto, monitor M2 aqui da Biomorfo Microisto e colega de vocês do quarto semestre. E é com imenso prazer que venho falar um pouco para vocês sobre a histologia do córtex cerebral e das células da glia. Primeiramente, vamos falar da neuróglia, que é sinônimo de célula da glia, e as principais células são os astrócitos, os oligodendrócitos e a micróglia. Focando então nos astrócitos, precisamos saber que estruturalmente, morfologicamente, eles são divididos em dois tipos, os astrócitos protoplasmáticos e os astrócitos fibrosos. Os protoplasmáticos têm prolongamentos mais curtos e muito mais numerosos, e acabam predominando na substância cinzenta. Já os astrócitos fibrosos, eles têm prolongamentos bem mais longos e menos numerosos em comparação com os protoplasmáticos, e esse tipo vai predominar na substância branca. Mas preste atenção, eu estou falando de predominância. Então, caso você que está me ouvindo, pegue uma lâmina histológica de substância cinzenta e acabe vendo isoladinho de todo mundo ali, um astrócito fibroso, e venha me condenar, calma. Isso aí é fim didático, galera, que a gente generaliza, mas você pode acabar encontrando, uma vez ou outra, um astrócito fibroso, por exemplo, uma substância cinzenta e um protoplasmático na branca, mas não é comum, tá bom? Então, eu vou desenhar aqui para vocês dois corpos celulares, só que olha como fica a representação do protoplasmático, como ele tem muita ramificação, porém curta, ele fica parecendo assim uma manchinha, enquanto os fibrosos são mais longos, mais retos, menos numerosos. Você consegue ver melhor cada prolongamento. Vou jogar aqui os desenhos na lâmina para vocês verem como tá linda essa representação. Essa lâmina aqui da esquerda, a gente vê como parecem várias manchinhas os astrócitos protoplasmáticos. E aqui na direita, como a gente consegue ver melhor os prolongamentos. Histologia é lindo demais, velho. Já que falamos dessa mudança morfológica dos dois tipos de astrócitos, vamos para a função que vai ser a mesma para ambos. Então, eles têm a função de sustentar e modular a atividade do sistema nervoso central, regular o movimento de substâncias e fazer o tamponamento espacial de potássio. Aqui na direita, temos uma linda imagem 3D que está mostrando aí um astrócito, mostra também um capilar. E que tipo de capilar é esse? Quero ver se vocês estão bom mesmo. Bora! É um capilar contínuo, galera. Sistema nervoso central é contínuo, com exceção do capilar do plexo coroide que é fenestrado, tá bom? Então, vemos muitos pés vasculares, que são o local onde o prolongamento faz contato com o vaso, e se vocês se lembram bem da semana 2, isso aí é a barreira hematoencefálica, gente. Mas eu tenho um desafio para vocês, para você que é miocardio também, eu quero ver se você lembra que célula é essa aí de verde. Se quiser pausar um pouquinho o vídeo para tentar lembrar, raciocinar. Então, vamos lá. Essa célula aí é o pericito, pessoal, que é uma célula de suporte dos capilar, que pode também se diferenciar em outros tipos celulares. Antes da gente prosseguir, só queria explicar um pouquinho melhor para vocês essa história de tamponamento espacial do potássio, caso não tenha ficado muito claro, tá bom? O potássio na nossa barreira acaba que é muito permeável, e os astrócitos fazem o quê? Eles bloqueiam e modulam essa passagem de potássio de acordo com a nossa necessidade, porque se os astrócitos não fizessem isso, iria passar tanto potássio, que ia desregular todo o equilíbrio eletrolítico no sistema nervoso central, não só do potássio, mas como de outros vários íons que acabariam também se desregulando depois da desregulação do potássio, tá bom? Então, fechamos aí os astrócitos, vamos logo para os oligodendrócitos. Esse tipo celular é responsável por formar a bainha de mielina no sistema nervoso central, enquanto o sistema nervoso periférico é a célula de Schwann que forma a bainha de mielina, tá bom? Então, assim, o oligodendrócito é responsável por isolar eletricamente esses axônios. Morfologicamente, seu corpo celular é arredondado, pequeno e possui menos prolongamentos do que os astrócitos. O próprio nome já diz isso pra gente. Oligo significa poucos e dendro significa ramificação. Aqui temos uma imagem em 3D dessa célula, onde vemos os prolongamentos linguiformes. Chamamos assim porque o prolongamento ele acaba que forma a baía de mielina se projetando sobre o axônio como se fosse uma linguinha e se enrolando. Então a gente chama aí de prolongamento linguiforme. Gente, eu sei que essas representações em 3D são muito interessantes, mas o importante é focar na imagem da lâmina histológica. Então, essa lâmina histológica aí que eu trouxe para vocês, a gente já sabe que é substância cinzenta. Mas por quê? Olha aí. Temos um corpo celular de um neurônio. Substância branca não tem corpo celular neuronal. Então, já fica ligado. Do lado dele, temos aí indicando pela seta os oligodendrócitos. Na histologia, a gente vê, na maior parte das vezes, o que chamamos de halo claro perinuclear, que é essa região clarinha aí ao redor do núcleo. Nessa lâmina que vimos, não conseguimos identificar os prolongamentos, porque realmente na hemotoxilina e eosina é complicado, mas em impregnação metálica vemos melhor. Vamos lá.
Todas essas células apontadas são oligodendrócitos. Acredito que aqui ao redor, essas células pequenas e achatadas sejam a micróglia, mas calma que já vamos falar já já dela. Antes da gente prosseguir, vale a pena ressaltar uma frase de um grande filósofo histológico contemporâneo que dizia: um oligodendrócito pode contribuir para formar a bainha de mielina de vários axônios, assim como um axônio é formado por contribuições de vários oligodendrócitos. O nome desse filósofo, pessoal, é Guto de Salvador, uma lenda sensacional. Mas brincadeiras à parte, gente, isso é muito importante de termos em mente, visto que pode vir uma pegadinha e a maior parte das pessoas, quando pensa nessas células formando a bainha de mielina, pensa que forma toda a bainha de mielina, mas isso não é verdade. São vários oligos contribuindo com vários axônios. Fechamos então os oligodendrócitos, vamos partir para as pequenininhas micróglias, que é um tipo neuroglial que é o principal defensor, faz parte do sistema fagocítico, possui morfologicamente um corpo celular pequeno e achatado, com ramificações que também vão encontrar os antígenos. Aqui eu vou juntar o desenho com a lâmina para vocês verem como é que se dá essa configuração da micróglia, mas vamos se aprofundar um pouquinho melhor no que é essa ativação que eu estou falando. Vamos explicar melhor. Na imagem, temos uma micróglia, um patógeno, certo? Tranquilo. E a ramificação vai encontrar o patógeno e essa micróglia vai ser ativada. Isso faz com que ela mude sua conformação para que fique melhor fagocitar o agressor. Então, o que vai acontecer? Ela vai encurtar seus prolongamentos, ela vai crescer e ficar arredondada para fagocitar esse patógeno que ela entrou em contato, tá bom? Então, é isso. Fechamos a micróglia, certinho? Então, já vimos os três tipos principais. Existe uma célula da glia também, que não citei aqui, que vocês já viram na semana 2, que são as células ependimárias. Mas esse tipo de célula e também a estrutura do neurônio em si, vamos deixar para a aula presencial. Olhando então esse desenho esquemático, a gente vê ali a micróglia rondando a área, né? O astócito está ligado ao capilar e ao neurônio para dar todo o suporte que ele precisa, e o oligodendrócito emitindo seu prolongamento linguiforme para envolver o axônio e formar a bainha de mielina. Então, diferenciamos todos os tipos celulares da neuróglia. Bora falar do córtex. Então, para falar das camadas do córtex, já trouxe esse modelo simpático, bonito, e vamos abrir o crânio dele e explorar melhor as camadas da substância cinzenta dele. Então, com o córtex aqui exposto, vemos ali o giro pré-central e o giro pós-central. Vamos pegar uma lâmina da região do giro pré-central, responsável principalmente pela motricidade voluntária. Lembrem disso. Lâmina em mãos. Olha que coisa linda, vamos ampliar e começar a falar melhor das camadas. E se eu te disser que o córtex possui 6 camadas e elas estão todas aí nessa lâmina, não me taque em pedras, tá bom? Essa divisão em camadas não é exata, é dividida pois ao longo do córtex temos locais com diferentes tipos de neurônios e concentrações diferentes desses tipos de neurônios. Então, lembrem, existem 6 camadas do córtex cerebral. A primeira de todas é a molecular. A característica dessa camada é que ela tem poucas células, ou seja, ela é pouco celularizada e tem muitos prolongamentos e muita sinapse também. A célula mais concentrada nessa região é a célula horizontal de Kajal, a qual emite seus axônios e dendritos lateralmente nessa camada. A segunda camada é a granular externa, tendo como principal célula a célula granular, que tem dendritos curtos que se ramificam perto do corpo celular e axônios que fazem sinapse com as camadas próximas. Uma característica importante da camada granular é que elas são as chefonas no quesito aferência. Então, os locais como giros pós-central, devido ao córtex somatosensorial, e no subcalcarino, devido ao córtex visual, essa camada vai ser bem maior em comparação com a lâmina que estamos vendo, uma vez que essa é de uma região eferente. Partindo para a camada piramidal externa, a principal célula é a célula piramidal, que tem esse nome por causa do seu corpo celular, que se assemelha aí a um triângulo, certo? E essa célula é a principal eferente do córtex, eferente. O tamanho dessa célula varia de pequena, média, grande e gigante. As maiores piramidais, as gigantes, se encontram na camada piramidal interna, que já vamos chegar nela. A célula piramidal, então, ela possui 2 tipos de dendritos. Um apical, que parte para as camadas superiores, fazendo sinapse, principalmente ali na molecular, e dendritos basais, que se ramificam perto do corpo celular. Já seu axônio é apenas um e se direciona para a substância branca. Como eu já disse antes, essa lâmina aí é de giro pré-central e justamente por isso essa camada é bem maior comparada à granular, pois o componente eferente é muito mais presente. A camada granular interna
ela já vai ser similar à externa, porém mais densa em questão de celularidade. A camada piramidal interna é a principal camada eferente e é nela que vão se encontrar as maiores células piramidais, as células gigantes, que também são chamadas de células gigantes de Betz, que grande parte delas dão origem ao trato córtico espinhal, trato motor importantíssimo que vocês vão ver aí na anatomia, certinho? Então, como camada mais interna, temos aí a camada multiforme ou fusiforme, que possui dois tipos de células principais. As células de Martinotti, que emitem um axônio apical, lembrem, é um axônio apical, que vai em direção às camadas superiores, principalmente a camada molecular. Já seus dendritos se ramificam próximo ao corpo celular. Outro tipo celular característico dessa camada multiforme são as células fusiformes, que possuem um corpo fusiforme, como seu nome diz, e emitem um axônio em direção à substância branca. Sei que é muita coisa, galera, mas voltem o vídeo, anotem direitinho as características de cada célula, de cada camada. E é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, eu e o Lara estamos aqui para ajudar. Muito obrigado e fui!